Diante do discurso de Cristo, algumas perguntas invadiriam a mente dos cientistas e dos médicos mais lúcidos. Como é possível transcender o inevitável e dramático caos da morte? Como é possível reorganizar a identidade da consciência depois que a memória se esfacela em bilhões de partículas na decomposição do cérebro? Como é possível possuir uma existência em que não se concebe mais o envelhecimento? Que tipo de natureza o ser humano teria de ter para possuir uma existência que se renovaria e se perpetuaria eternamente? Como a memória e a construção de pensamentos se renovariam numa história sem fim? O discurso de Cristo certamente abalaria a complexa e ao mesmo tempo limitada medicina, que pode fazer muito por alguém que está vivo, mas não pode fazer nada por aquele que está morto. Todas essas perguntas são provenientes de uma existência finita questionando uma existência infinita, portanto possui inúmeras dúvidas e limitações. Entretanto, o questionamento do finito sobre o infinito, do temporal sobre o eterno, ainda que limitado, é um direito legítimo do homem, um direito personalíssimo de expressão do pensamento, pois a vida clama por continuidade. Cristo era tão determinado nessa questão que chegou até a usar uma metáfora que escandalizou muitos em sua época. Disse que quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue teria a vida eterna. 45. As pessoas ficaram pasmas com a coragem daquele homem ao proferir tais palavras. Pensaram que ele estava falando da sua carne e sangue físicos. Todavia, ele discorria sobre a incorporação de outra natureza, de uma natureza eterna. Que proposta intrigante! Seus opositores diziam-lhe que não deixasse suas mentes em suspense, mas dissesse claramente quem ele era. 46. A nata intelectual de Jerusalém fazia grandes debates para descobrir sua identidade. Até as pessoas sem cultura discutiam entre si sobre a sua origem. Os próprios discípulos ficavam perturbados com seu discurso e indagavam quem era o mestre que eles seguiam. 47. Eles haviam deixado tudo para segui-lo e quanto mais andavam com ele, mais percebiam que não o conheciam. O homem sempre procurou uma religião como âncora do futuro, com o objetivo de transcender a morte, e sempre procurou a medicina como âncora do presente, com o objetivo de retardar a morte. Agora vem alguém dizendo palavras nunca ouvidas sobre a superação do fim da existência e sobre a imersão na eternidade. E tudo se complicava mais porque, ao mesmo tempo em que ele dizia com ousadia e determinação palavras incomuns sobre a eternidade, esquivava-se da fama e da ostentação. A intrepidez de Cristo era tão impressionante que ele se colocava acima das leis físico-químicas. Chegou a expressar que, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. 48. O universo tem bilhões de galáxias. Ele passa continuamente por um processo de organização, caos e reorganização. Estrelas nascem e morrem continuamente. Daqui a alguns milhões de anos o Sol deixará de existir. Os astrônomos olham para o céu e, em cada direção, contemplam um céu de enigmas. Agora, vem um homem que, além de falar que possui o segredo da eternidade, expressa que o conteúdo dos seus pensamentos tem uma estabilidade que todo o universo não possui. O universo imerge no caos, mas ele proclama que suas palavras traspassam o caos físico-químico e que sua vida estava além dos limites do tempo e do espaço. Tais afirmações são impressionantes. Einstein era um admirador de Cristo. Contudo, se ele tivesse vivido naquela época, certamente o discurso de Cristo deixaria seus cabelos mais revoados do que estão em sua famosa foto.
O discurso dele extrapolava os parâmetros da física, portanto não poderia ser explicado nem mesmo pela inteligente teoria da relatividade. A personalidade ímpar de Cristo, grandes gestos e comportamentos singelos. Cristo disse palavras inimagináveis, que estão além dos limites de grandeza ambicionados pelo homem. Porém, o que era interessante é que ele tinha raciocínio coerente, organização de ideias e consciência crítica. Não há como não admirar a ousadia dos seus pensamentos e a determinação da sua inteligência. Por isso, reitero, estudar a sua inteligência é, até para os ateus, um desafio intelectual prazeroso, um convite à reflexão. Não é à toa que seus pensamentos varreram os séculos e as gerações. O que é mais perturbador é que a personalidade de Cristo se equilibra entre os extremos, como num pêndulo de um relógio. Como pode alguém discursar sobre a eternidade e ao mesmo tempo não procurar qualquer ato para se promover? Qualquer pessoa que julgasse ter tal poder desejaria, no mínimo, que o mundo gravitasse em torno de si, desejaria que a humanidade se dobrasse aos seus pés. Alguns dos seus íntimos estavam confusos pelo fato de ele falar e fazer tantas coisas e, ao mesmo tempo, procurar continuamente se ocultar. Eles rogaram para que ele se manifestasse ao mundo, para que o mundo o contemplasse, o admirasse. 49. Talvez até quisessem que o Império Romano se rendesse a ele. A lógica dos discípulos era que os atos deveriam ser feitos em público para se tirar o máximo proveito deles. Esta é uma lógica política. Entretanto, a lógica de Cristo era diferente e interessante. Ele discursava em público, mas com frequência praticava seus atos sem alarde. Ele praticava ações admiráveis e em seguida se escondia nas ações singelas. Discursava sobre um poder sem precedentes, mas ao mesmo tempo transitava pelas avenidas da humildade. Proferia pensamentos que tinham grandes implicações existenciais, porém não obrigava ninguém a segui-los, apenas os expunha com elegância e convidava as pessoas a refletir sobre eles. Proclamava possuir uma vida infinita, mas, ao mesmo tempo, tinha imenso prazer de possuir amigos finitos. 50 Diante disso, é difícil não concluir que seu comportamento estilhaça os paradigmas e foge aos padrões previsíveis da inteligência humana. Quais atos de Cristo eram mais admiráveis, os pequenos ou os grandes? Muitos preferem os grandes. Para mim, os pequenos são tão eloquentes quanto os grandes. Quem é esse Cristo? É difícil compreendê-lo. Cristo objetivava que o homem fosse um ser alegre, plenamente satisfeito e que vivesse uma vida interminável, infinita, sem limites de tempo. Sua proposta, embora muitíssimo atraente, deixa a ciência perplexa. Amar ou rejeitar tal proposta é um assunto íntimo, pessoal, que não depende da ciência. Cristo discorria sobre uma música que todos queriam e querem dançar. Porém, as características da sua inteligência estão sempre nos surpreendendo. Elas são capazes de abalar os alicerces do homem do terceiro milênio e conduzi-lo a repensar a sua história, os seus projetos e a sua compreensão de mundo. A complexa escola da existência. A escola da existência é a escola da vida, dos eventos psicológicos e sociais. Na escola da existência escrevemos nossas histórias particulares. Essa escola penetra nos meandros de nossa existência, em nossos sonhos, expectativas, projetos socioprofissionais, relações sociais, frustrações, prazeres, inseguranças, dores emocionais, crises existenciais e todos os momentos de ousadia, solidão, tranquilidade e de ansiedade que possuímos. A escola da existência envolve toda a trajetória de um ser humano.
Inicia-se na vida intrauterina e termina no último suspiro da existência. Ela envolve não apenas os pensamentos e as emoções que manifestamos socialmente, mas também o corpo de pensamentos e emoções represadas dentro de cada um de nós. Envolve as lágrimas não derramadas, os temores não expressos, as palavras não verbalizadas, as inseguranças não comunicadas, os sonhos silenciosos. A escola da existência é muito mais complexa e sofisticada do que a escola clássica, educacional. Na escola clássica nos sentamos enfileirados. Nela, infelizmente, somos frequentemente receptores passivos do conhecimento. E o conhecimento que recebemos tem pouca relação com a nossa história, no máximo tem relação com a nossa profissão. Na escola da existência, porém, todos os eventos têm relação direta com a nossa história. Na escola clássica temos de resolver os problemas da matemática. Na da existência temos de resolver os problemas da vida. Na escola clássica aprendemos as regras gramaticais. Na da existência temos de aprender a difícil arte de dialogar. Na escola clássica temos de aprender a explorar o mundo em que estamos, ou seja, o pequeno átomo da química e o imenso espaço da física. Na da existência temos de aprender a explorar os territórios do mundo que somos. Portanto, a escola da existência inclui a clássica e vai muito além dela. Um dos maiores erros educacionais da escola clássica é não ter como meta fundamental o preparo dos alunos para viver na sinuosa existência. A melhor escola clássica é aquela que constrói uma ponte sólida com a escola da vida. Boa parte das escolas clássicas se tornou um parêntese dentro da escola da existência, não havendo comunicação entre elas. Numa escola clássica fechada, os alunos são presos numa bolha, numa redoma educacional, sem anticorpos intelectuais para superar as contradições da existência e amadurecer multifocalmente a inteligência. Eles incorporam o conhecimento, mas raramente se tornam engenheiros de ideias. Tornam-se profissionais, mas poucos conhecem a cidadania e expandem a consciência crítica. Na escola da existência, a velhice não significa maturidade, os títulos acadêmicos não significam sabedoria, o sucesso profissional não significa sucesso no prazer de viver. Nela, os parâmetros são mais complexos. As características da escola da existência. A escola da existência de Cristo possui características incomuns. Ela não é uma escola de pensamento, filosófica, de regras comportamentais, de ensino religioso moralista e nem de aperfeiçoamento de caráter. O projeto de Cristo era muito mais complexo e ambicioso. As biografias de Cristo revelam que ele objetivava não reformar o homem, mas produzir uma transformação em seu interior, reorganizar intrinsecamente sua capacidade de pensar e viver emoções. Cristo objetivava produzir um novo homem. Um homem solidário, tolerante, que supera as ditaduras da inteligência, que se vacina contra a paranoia do individualismo, que aprende a cooperar mutuamente, que aprende a se conhecer, que considera a dor do outro, que aprende a perdoá-lo, que se interioriza, que se repensa, que se coloca como aprendiz diante da vida, que desenvolve a arte de pensar, que expande a arte de ouvir, que refina a arte da contemplação do belo. Essas características serão estudadas nos capítulos posteriores. Seria muito bom se pudéssemos gravá-las para entendermos melhor seu projeto. Creio que nunca alguém teve um projeto tão audacioso e ambicioso como o de Cristo. Antes dele existiram algumas escolas na Grécia. A Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, as escolas pós-socráticas. Porém nenhuma possuía um projeto tão ambicioso e instigante como a escola da existência de Cristo.
É difícil deixar de reconhecer a dimensão do seu propósito e como era um mestre especialista em desengessar a inteligência das pessoas que conviviam com ele. Ao investigá-lo, concluímos que ele não queria melhorar o homem, mas mudar a sua natureza intrínseca. 51. É difícil dar nome ao projeto de Cristo. Alguns podem chamá-lo de propósito ou de plano. Não importa o nome que se dê. O importante é que possamos compreender que seu projeto era complexo, sofisticado, audacioso, multifocal, às vezes parecendo um hospital que tratava das misérias humanas, mesmo as mais ocultas. Talvez por isso ele tenha se colocado como médico, que trata das mazelas interiores. 52. Outras vezes, ele se parecia com um restaurante e com uma fonte de sentido existencial, que supre as necessidades humanas e propicia prazer. Talvez por isso cuidasse da fome física dos que o seguiam e tivesse se colocado como o pão da vida, que supre as necessidades íntimas da emoção e do espírito humano. 53. E, ainda outras vezes, esse projeto se parecia com uma escola que objetivava transformar o homem, expandir a sua inteligência e modificar a sua maneira de pensar. 54. Talvez por isso ele tivesse se colocado como o Messias, o mestre que abre as janelas da mente e conduz o homem a pensar em outras possibilidades. 55. Devido à definição abrangente da escola da existência que fornece no tópico anterior, chamarei esse projeto de a Escola da Existência de Cristo. A Escola de Cristo tem características inusitadas, peculiares, misteriosas, difíceis de ser compreendidas. A seguir, farei um comentário sobre algumas dessas características. O ambiente da Escola da Existência. A Escola da Existência de Cristo tinha muitas diferenças de uma escola clássica. Não tinha muros nem espaço físico definido. Erguia-se nos lugares menos clássicos, no deserto, na beira da praia, nos montes, nas sinagogas judias, no pátio do Templo de Jerusalém, no interior das casas. Erguia-se também nas situações menos clássicas, nos jantares, nas festas, numa conversa informal. Cristo não tinha preconceito. Ele falava em qualquer ambiente com as pessoas. Não perdia uma oportunidade para conduzir o ser humano a se interiorizar. Por onde passava, atuava como mestre e iniciava sua escola. Nela não havia mesa, carteira, lousa, giz, computador ou técnica pedagógica. Sua técnica eram suas próprias palavras, seus gestos e seus pensamentos. Sua pedagogia era sua história e a maneira como abria as janelas da inteligência dos seus discípulos. O título de mestre dos mestres da Escola da Existência é merecido. Embora Cristo não tivesse preconceito contra ambiente para proferir suas palavras, parece que preferia lugares abertos. Não poucas vezes o céu era o teto da sua escola. As pessoas se assentavam ao seu redor para ouvi-lo. Ao ar livre ele proferia eloquentemente suas palavras. Certamente, em algumas oportunidades, bradava em voz alta, devido ao número de pessoas reunidas ao seu redor. Cristo se mesclava com seus alunos, entrava na história deles. Não havia um fosso entre o mestre e seus alunos. As histórias deles se cruzavam. Por intermédio desse viver íntimo e aberto ele os conquistava e conhecia as angústias e necessidades de cada um. 56. Aproveitava cada circunstância, cada momento, cada erro e dificuldade deles para conduzi-los a se repensar e reorganizar suas histórias. A ausência de hierarquia na escola da existência, o público. Na escola de Cristo não há reis, políticos, intelectuais, iletrados, moralistas e imorais.
Todos são apenas o que sempre foram, ou seja, seres humanos. Ninguém está 1 milímetro acima ou abaixo de ninguém. Todos possuem uma relação fraternal de igualdade. Suas biografias evidenciam de forma clara que ele criticava contundentemente qualquer tipo de discriminação. No projeto de Cristo todos possuem a mesma dignidade, não há hierarquia. É raríssimo haver um lugar onde as pessoas não sejam classificadas, seja pela condição financeira, intelectual, estética, fama ou qualquer outro tipo de parâmetro. O homem facilmente vive a ditadura do preconceito. Uma das mais drásticas e destrutivas doenças da humanidade é a ditadura do preconceito. Ela engessa a inteligência e gera toda sorte de discriminação. A discriminação já arrancou lágrimas, cultivou a injustiça, distorceu o direito, fomentou o genocídio e muitas outras formas de violação dos direitos humanos. Para o mestre dos mestres, ninguém é indigno e desclassificado por qualquer condição ou situação. Uma prostituta tem o mesmo valor que alguém moralista. Uma pessoa iletrada e sem qualquer tipo de cultura formal tem o mesmo valor que um intelectual, um versado escriba. Uma pessoa excluída tem o mesmo valor que um rei. Cristo era tão contra a discriminação que fazia com que os moralistas da sua época tivessem calafrios diante das suas palavras. Teve a coragem de dizer aos fariseus que os corruptos coletores de impostos e as meretrizes os precederiam em seu reino 57. Como é possível os corruptos e as prostitutas precederem os fariseus tão famosos e moralistas? Pela capacidade de se esvaziarem e se colocarem como aprendizes em sua encantadora escola. Os coletores de impostos eram odiados e as prostitutas eram apedrejadas na época. Todavia, o plano transcendental de Cristo arrebata a psicologia humanista. Nele todos se tornam indistintamente seres humanos. Nunca alguém considerou tão dignas pessoas tão indignas. Nunca alguém exaltou tanto pessoas tão desprezadas. Nunca alguém incluiu tanto pessoas tão excluídas. Cristo despertava a sede do saber. O bom e o excelente mestre. Não devemos considerar Cristo como um pobre coitado e sofredor. Esse título não o dignifica. Ele não era frágil, mas possuía uma força impressionante. Se há alguém que detinha uma coragem incomum, era Cristo. Ele não se calava nem mesmo quando enfrentava sérios riscos de vida. Teve a intrepidez para enfrentar um mundo totalmente contrário ao seu pensamento. Teve a ousadia para enfrentar os ambientes públicos mais hostis, determinação para enfrentar seus próprios medos e angústias. Discursou nos territórios dos seus mais ardentes opositores 58. Antes de ser crucificado, correu sérios riscos de sofrer politraumatismos por apedrejamentos. Ele também não agia inconsciente e inconsequentemente, mas tinha consciência das consequências das suas palavras e das metas que queria atingir. Combinava a humildade e a tolerância com a ousadia e a determinação. Apreciava provocar a inteligência das pessoas e mostrar o radicalismo delas. Cristo era um mestre cativante. Muitos corriam para ouvi-lo, para serem ensinados por ele. Era diferente da grande maioria dos demais mestres, mesmo os da atualidade, que transmitem o conhecimento sem prazer e desafio, transmitem o conhecimento pronto, acabado e despersonalizado, ou seja, sem comentar as dores, frustrações e aventuras que os pensadores viverão enquanto produziam. Tal transmissão não provoca a inteligência dos alunos, não os surpreende, não os torna engenheiros de ideias. Um bom mestre possui eloquência, mas um excelente mestre possui mais do que isso.
Possui a capacidade de surpreender seus alunos, instigar-lhes a inteligência. Um bom mestre transmite o conhecimento com dedicação, enquanto um excelente mestre estimula a arte de pensar. Um bom mestre procura pelos seus alunos porque quer educá-los, mas um excelente mestre lhes inspira tanto a inteligência que é procurado e apreciado por eles. Um bom mestre é valorizado e lembrado durante o tempo de escola, enquanto um excelente mestre jamais é esquecido, marcando para sempre a história dos seus alunos. Cristo instigava a inteligência daqueles que conviviam com ele. Ele os inspirava na formação de engenheiros do pensamento. Não apenas seus pensamentos marcaram a história dos seus íntimos, mas também os gestos e os momentos de silêncio foram tão eloquentes que modificaram a trajetória da vida deles. Ele andava pelas cidades, vilas e lugarejos e proclamava o reino dos céus e o seu projeto de transformação interior. Suas biografias indicam que falava de maneira arrebatadora. O seu falar despertava algo nas pessoas, uma sede interior. Embora fosse o carpinteiro de Nazaré e andasse e se vestisse de modo simples, seus ouvintes ficavam impressionados com a dimensão da sua eloquência. 59. Com o decorrer dos meses, Cristo não precisava procurar as pessoas para falar-lhes. O seu falar era tão cativante que ele passou a ser procurado pelas multidões. As pessoas se espremiam para ouvi-lo. Determinados grupos o apreciavam tanto que lhe rogavam para que não se afastasse deles. Mas ele dizia que tinha de levar sua mensagem a outros locais. As multidões o seguiam em lugares inóspitos, desérticos, onde corriam o risco até de morrer de fome. 60. Mesmo assim não desistiam, pagando qualquer preço para ouvi-lo. Isto é muito interessante. A maioria das pessoas daquela época não tinha cultura e provavelmente nenhum interesse para aprender nada além do que trabalhar e sobreviver. Porém Cristo havia provocado uma fome íntima naquelas pessoas que ultrapassava os limites da fome física. Cristo rompe a minha tese e o argumento de Will Durant. Quando as necessidades para financiar a sobrevivência são grandes, as pessoas não têm interesse em desenvolver o pensamento. A este respeito há uma história interessante na história da filosofia. Will Durant, autor do famoso livro História da Filosofia, tenta justificar por que a Europa produziu qualitativamente mais pensadores na literatura e na filosofia do que os EU**. Ele comenta que, a Inglaterra precisou de 800 anos para ir de sua fundação até seu Shakespeare e que a França precisou de 800 anos para ir da sua fundação ao seu Montaigne. Tivemos de gastar nossas energias abrindo clareiras em nossas grandes florestas e extraindo a riqueza do nosso solo. Ainda não tivemos tempo de produzir uma literatura nacional e uma filosofia madura. A Inglaterra, a França e outros países demoraram muitos séculos para produzir um corpo de pensadores na filosofia, na literatura, nas artes, etc. De fato, o pensamento filosófico na Europa é mais maduro do que nos EUA. Durant justifica esse fato dizendo que a sociedade americana esteve muito ocupada nos últimos séculos com suas necessidades de sobrevivência, com o desenvolvimento social. Embora não seja uma regra matemática, a produção de pensadores tem determinada relação com o atendimento das necessidades básicas de sobrevivência, com o desenvolvimento social. Primeiro devem ser atendidas as necessidades básicas, para depois florescer um pensamento mais maduro e coletivo. Claro que o pensamento pode florescer individualmente em meio a crises sociais, pobreza material, guerras, etc. Entretanto, a formação de um corpo de pensadores está ligado ao desenvolvimento social. O pensamento se comporta, às vezes, como vinho,
quanto mais velho e amadurecido, melhor o paladar. O argumento de Duran, portanto, tem fundamento e vai ao encontro da tese que abordei sobre a prevalência do homem instintivo, animal, sobre o homem pensante nas situações estressantes. As necessidades materiais básicas que financiam a sobrevivência, como moradia, saúde e alimentação, tendem a prevalecer sobre as necessidades psicológicas. Quando as necessidades materiais básicas são atendidas, elas tendem a libertar o pensamento e expandi-lo para expressar a arte. A arte tem certa ligação com a dor, não com a da sobrevivência, com a instintiva, mas com a dor das crises existenciais, com a dor da alma, que envolve os conflitos psíquicos e sociais. Raramente as pessoas se interessam em pensar quando precisam lutar para sobreviver. Raramente o mundo das ideias se expande quando o corpo é espremido pela dor da fome, quando a vida é castigada pela miséria. Porém Cristo rompeu esse paradigma, rompeu tanto minha tese como o argumento de Duran. Cristo brilhou na sua inteligência, embora desde a infância tivesse sido castigado pela miséria. Além disso, o que é mais interessante, ele conduziu as pessoas da sua época, tão castigadas pela miséria física e psicológica, a ter uma fome do saber que transcendia as necessidades básicas de sobrevivência. Na época de Cristo, o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Sobreviver era difícil. A fome e a miséria faziam parte daquele povo. A produção de alimentos era pouca e, ainda assim, as pessoas tinham de pagar pesados impostos, pois havia coletores publicanos, espalhados por todo o território de Israel. Se olharmos para a miséria do povo Israel e para o jugo imposto pelo Império Romano, constataremos que Cristo não veio na melhor época para expor seu complexo e audacioso projeto para transformar o ser humano. Se tivesse vindo numa época onde havia menos miséria e o sistema de comunicação estivesse desenvolvido, seu trabalho seria facilitado. Porém, há muitos pontos em sua vida, como esse, que fogem aos nossos conceitos. Nasceu numa manjedoura, gostava de não se ostentar, escolheu uma equipe de discípulos totalmente desqualificada, silenciou-se em seu julgamento. As pessoas na época de Cristo estavam preocupadas em comer pão e não em pensar, porém descobriram que não só de pão viverá o homem. Os fariseus e os sacerdotes não tinham qualquer brilho na época. Cristo brilhou num ambiente em que raramente era possível brilhar. Embora naquele período as pessoas tivessem todos os motivos para não se interiorizar, elas abandonavam as suas casas e o pouco que tinham e iam para as regiões desérticas para ouvir as palavras sofisticadas e incomuns desse atraente mestre. É difícil encontrar uma pessoa intelectualmente atraente e interessante nas sociedades modernas. Para tornar as pessoas atraentes, a mídia tem de maquiá-las, dar colorido às suas palavras e gestos. Todavia, o carpinteiro de Nazaré era um homem que atraía multidões sem precisar de nenhuma publicidade. Algumas vezes, as pessoas viajavam durante vários dias, tendo de dormir ao relento para ouvi-lo. Estranho é que Cristo não prometia uma vida fácil e nem fartura material. Não prometia um reino político e nem uma terra da qual manava leite e mel, como Moisés. Ele discursava sobre uma outra esfera, um reino dentro do homem, que implicava um processo de transformação íntima. As pessoas não possuíam despertador, mas levantavam muito cedo para procurá-lo. Creio que muitas tinham insônia de tão intrigadas que ficavam com os pensamentos de Cristo. Alguns textos dizem que as multidões nem mesmo esperavam o sol raiar para procurá-lo. 61. Dificilmente houve na história um mestre tão cativante como ele.
Embora não tivesse local definido para se encontrar com as pessoas, elas se encarregavam de achá-lo. Sob o impacto das suas palavras, eram estimuladas a se repensar e a pensar nos mistérios da existência. O pensamento não estava institucionalizado, todos eram livres para ouvi-lo e aprender, apesar das dificuldades que atravessavam. Cristo tinha tanto coragem para expor seus pensamentos como para permitir que as pessoas o abandonassem. É muito difícil reunir essas duas características numa mesma pessoa. Quem tem coragem para expor seus pensamentos geralmente controla as pessoas que o seguem e restringe-lhes a liberdade. Mas Cristo era diferente. Um dia ele chegou diante dos seus discípulos e deu plena liberdade para que eles o deixassem. 62. Até os indagou: vocês querem me abandonar? Sua capacidade para expor os pensamentos e não impô-los é singular. Ele apenas fazia convites que ecoavam naqueles ares: quem tem sede venha a mim e beba. 63. O registro em Mateus 4 mostra-nos que quando Cristo estava caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu Pedro, André, Tiago e João que estavam pescando ou remendando redes. Então, os chamou, dizendo: vinde após mim. Imediatamente eles o seguiram, deixando seus barcos e suas atividades. Até hoje tenho dificuldade para compreender porque quando ele simplesmente disse: vinde após mim, os discípulos imediatamente reagiram e o seguiram. Havia um intenso carisma nas palavras e no semblante daquele mestre que atraía as pessoas. Cristo cativou tanto as pessoas que elas não conseguiam aceitar a hipótese de separarem-se dele. Quando ele foi crucificado, elas batiam no peito inconformadas. 64. Talvez dissessem consigo mesmas: como pode alguém que mudou nossas vidas e nos deu um novo sentido existencial passar por uma morte tão dolorosa e ultrajante? Como pode alguém tão inteligente e poderoso não ter usado sua força e capacidade intelectual para escapar do próprio julgamento? Era muito difícil para elas compreenderem as consequências e as implicações da crucificação de Cristo. O processo de interiorização nas sociedades modernas. Atualmente perdemos o prazer pelo processo de interiorização. Multiplicaram-se as escolas e o acesso às informações, mas não multiplicamos a formação de pensadores. Hoje, frequentemente, as pessoas só são motivadas a aprender porque assim usam o conhecimento como ferramenta profissionalizante. Se retirássemos o título profissional e a possibilidade de aferir lucro com a aquisição do conhecimento, as universidades morreriam, o conhecimento seria enterrado. O deleite de aprender e de se tornar um engenheiro de ideias está cambaleante nas sociedades modernas. Eles foram substituídos, como veremos nos próximos textos, pela paranoia do consumismo, da estética, da competição predatória. Não há dúvida que diversas pessoas o seguiam para atender às suas necessidades básicas e contemplar os seus atos sobrenaturais. Cristo tinha consciência disso. 65. Porém, muitas o seguiam porque foram despertadas por ele, descobriram o prazer de aprender. Platão falou do deleite do processo de aprendizado asterisco. Se ele estivesse vivo na época de Cristo, provavelmente seria íntimo dele, ficaria encantado com a habilidade do mestre de Nazaré em conduzir as pessoas desprovidas de qualquer cultura a romper com a mesmice da rotina existencial e ter sede de se interiorizar. O projeto de Cristo era surpreendente. Sob sua influência, as pessoas se tornaram caminhantes nas trajetórias do seu próprio ser. Sob o cuidado desse mestre aprenderam a criar raízes dentro de si mesmas, aprenderam a ver a vida sob outra perspectiva e a cultivar um sentido nobre para ela, mesmo diante das suas misérias e das dores existenciais.
Desobstruindo a inteligência. Colocar-se como aprendiz diante da vida profissional, social e intelectual é uma verdadeira arte da inteligência. Uma pessoa que possui essa característica é sempre criativa, lúcida e brilhante intelectualmente. Está se esvaziando de maneira contínua dos seus preconceitos e enxergando a vida de diferentes ângulos. Por outro lado, uma pessoa que se sente interiormente abastada está sempre tensa, entediada e envelhecida intelectualmente. Faz bem à saúde do cérebro e à saúde psíquica colocar-se como aprendiz diante da existência. Essa característica não tem relação matemática com a idade. Há jovens que são velhos, pois são engessados e rígidos intelectualmente. Há velhos que são jovens, pois são livres e estão sempre dispostos a aprender. Tal característica é mais importante do que ser um gênio. É possível ser um gênio e ser apenas um mero baú de informações, sem nenhuma criatividade. Se observarmos a história dos homens que mais brilharam em suas inteligências, constataremos que a curiosidade, o desafio, a ousadia, a sede de aprender, que constituem a capacidade de se colocar como aprendiz diante dos eventos da vida, eram seus segredos. Muitos pensadores foram mais produtivos quando ainda eram imaturos, pois tinham preservadas essas características. Nessa fase, embora tivessem os problemas ligados à imaturidade intelectual, estavam mais abertos para o aprendizado. Todavia, quando conquistaram status, fama, prestígio social e, ao mesmo tempo, abandonaram a postura de aprendizes, arruinaram-se intelectualmente. Quem se contamina com o vírus da autossuficiência diminui a sua produção intelectual. Quem se embriaga com o orgulho está condenado à infantilidade emocional e à pobreza intelectual, além de fazer da sua vida uma fonte de ansiedade. O orgulho gera muitos filhos, um dos quais é a dificuldade de reconhecimento de erros e uma necessidade compulsiva de estar sempre certo. Aquele que recicla seu orgulho e se liberta do jugo de estar sempre certo transita pela vida com mais tranquilidade. A pessoa que reconhece suas limitações é mais madura do que a que se senta no trono da verdade. Um dos maiores problemas educacionais é fazer um mestre se posicionar continuamente como aluno e fazer um aluno nunca deixar sua condição de aprendiz. Muitos profissionais liberais e executivos se tornam estéreis com o decorrer do tempo, pois se fecham dentro de si mesmos, engessam sua inteligência com as amarras da autossuficiência e dependência exagerada. Muitos cientistas são produtivos quando estão no início de suas carreiras. Entretanto, à medida que sobem na hierarquia acadêmica e supervalorizam os títulos, têm grande dificuldade de produzir novas ideias. Os jornalistas, os professores, os médicos, os psicólogos, enfim toda e qualquer pessoa que não recicla a autossuficiência, aprisiona o pensamento e aborta a criatividade. É provável que muitos de nós estejamos intelectualmente estéreis e não tenhamos consciência disso, pois temos dificuldade de nos interiorizar e repensar nossa história. Cristo provocava continuamente a inteligência dos seus discípulos e os estimulava a abrir as janelas de suas mentes. Os pensamentos dele eram novos e originais e iam contra todos os paradigmas desses discípulos, contra tudo o que tinham aprendido como modelo de vida. Por isso, tinha um grande desafio pela frente. Precisava romper-lhes a rigidez intelectual e conduzi-los a se colocar como aprendizes diante da sinuosa e turbulenta trajetória de vida. Quem ele escolheu para ser seus discípulos? Os intelectuais ou os iletrados? Estranhamente, Cristo não escolheu para ser seus discípulos e, consequentemente, para revelar seu propósito e executar seu projeto um grupo de intelectuais da época, representado pelos escribas e fariseus.
Esses tinham a grande vantagem de possuírem uma cultura milenar e uma refinada capacidade de raciocinar. Além disso, havia alguns que o admiravam muito. Porém pesava contra eles o orgulho, a autossuficiência e a rigidez intelectual, o que impedia que se abrissem para outras possibilidades de pensar. O orgulho e a autossuficiência infectam a sabedoria e a arte de pensar. O orgulho e a autossuficiência dos escribas e fariseus obstruíam suas inteligências e os encerravam num cárcere intelectual. Na escola de Cristo, o orgulho e a autossuficiência infectam a sabedoria e abortam a arte de pensar. Nela, ninguém se diploma, todos são eternos aprendizes. Todos devem ter a postura intelectual como a de uma criança, que é aberta, despreconceituosa e com grande disposição para aprender. 66. Cristo demonstrava que precisava mais do que admiradores e simpatizantes de sua causa, precisava de uma mente aberta, de um espírito livre e sedento. Ele não desistiu dos escribas e fariseus, mas em vez de insistir com eles, preferiu começar tudo de novo, procurou um grupo de pessoas aparentemente desqualificadas para executar um projeto mais profundo, transcendental. Escolheu um grupo de incultos pescadores que provavelmente não conhecia nada além dos limites do mar da Galileia, um bando de jovens que nunca pensou em caminhar dentro de si mesmo e em desenvolver a arte de pensar, um grupo de pessoas que nunca pensou mais profundamente sobre os mistérios da existência, que nunca sonhou em ser mais do que simples pescadores ou ser coletores de impostos que contribuíam para a sustentação do Império Romano. O mundo intelectual e espiritual daqueles jovens era muito pequeno. Todavia, um mestre intrigante passou por eles, abriu as suas mentes e despertou neles um espírito sedento, que mudaria para sempre suas trajetórias de vida. Cristo tomou uma atitude arriscada, corajosa e desafiadora. Ele teve uma escolha incomum para levar a cabo o seu complexo desejo. Escolheu um grupo de homens iletrados e sem grandes virtudes intelectuais para transformá-los em engenheiros da inteligência e torná-los propagadores, apóstolos, de um plano que abalaria o mundo, atravessaria os séculos e conquistaria centenas de milhões de pessoas de todos os níveis culturais, sociais e econômicos. Os princípios da matemática emocional. Muitos investem boa parte de sua energia física e psicológica em aplicar seu dinheiro nas bolsas de valores, em adquirir bens materiais, em ter um carro do último tipo, em adquirir um bom plano de previdência. A segurança financeira é legítima, mas é totalmente insuficiente para satisfazer as necessidades mais íntimas do homem, para dar sentido à sua existência, enriquecer seu prazer de viver e amadurecer sua personalidade. Tratei de diversas pessoas com transtornos depressivos que eram financeiramente ricas, mas que tinham perdido o encanto pela vida. Várias comentaram que sentiam inveja de pessoas simples, pois embora não tivessem cultura nem suporte financeiro, elas sorriam diante dos pequenos eventos da vida. Lembro-me de um grande empresário agroindustrial que me disse que alguns dos seus empregados cortadores de cana eram mais ricos do que ele, pois, mesmo diante da miséria material, conseguiam cantar e se alegrar enquanto trabalhavam. De fato, há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em favelas. Não estou fazendo uma apologia à miséria, pelo contrário, a miséria em todos os sentidos deveria ser extirpada das sociedades, mas quero dizer que a psique humana é tão complexa que desobedece às regras da matemática financeira. A matemática emocional tem, felizmente, princípios que ultrapassam os limites da matemática lógica, financeira. Ter não é ser. Quem tem 10 casas não tem 10 vezes mais prazer pela vida ou 10 vezes mais segurança emocional do que quem tem um casebre. Quem tem um
US$ 1.000.000 não é milhares de vezes mais alegre do que quem tem alguns míseros trocados. É possível ter muito financeiramente e ser emocionalmente triste, infeliz. É possível ter riquezas materiais e baixa capacidade de contemplação do belo. A matemática emocional pode inverter os princípios da matemática financeira, principalmente se alguém aprender a investir em sabedoria. O processo da construção da inteligência é um espetáculo tão sofisticado que possui atos inesperados e cenas imprevisíveis ao longo da vida. Todos comentam sobre a miséria física porque é perceptível aos olhos, mas raramente se comenta sobre a miséria emocional, que abate o ânimo e restringe o prazer da existência. A temporalidade da vida é muito curta. Num instante somos jovens e em outro somos velhos. As crianças gostam de fazer aniversário. Quando chega a maturidade, queremos parar o tempo, mas ele não para. A brevidade da vida deveria nos fazer procurar a sabedoria e dar um sentido mais rico para a existência, caso contrário, o tédio e a angústia serão parceiros íntimos de nossa trajetória. Investindo em sabedoria, as dores da existência sob outra perspectiva. Cristo objetivava que seus discípulos se tornassem grandes investidores em sabedoria. Ele não queria que o ser humano tivesse uma meta existencial pobre e superficial. Ao investigarmos sua história, constatamos que para ele cada ser humano era um ser ímpar e deveria viver sua vida como um espetáculo singular. Por isso, ele aproveitava cada oportunidade para treinar seus discípulos a crescer diante das limitações e das fragilidades humanas. 67. Procurava abrir-lhes o horizonte intelectual para que pudessem ver o sofrimento sob outra perspectiva. As dores da existência, tanto as físicas quanto, principalmente, as psicológicas, deveriam ser aliviadas. Todavia, para Cristo, elas deveriam ser usadas para lapidar as arestas da personalidade. O ser humano aprende facilmente a lidar com seus sucessos e ganhos, mas tem grande dificuldade de aprender a lidar com seus fracassos e perdas. Vivemos em sociedades que negam as dores da existência e superdimensionam a busca pelo sucesso. Qualquer pessoa aprende a lidar bem com as primaveras da vida, mas só os sábios aprendem a viver com dignidade nos invernos existenciais. O fato de sermos seres que pensam e têm consciência nos torna uma espécie muito complexa e, por vezes, complicada. Uma espécie que constrói seus próprios inimigos. A cada momento penetramos nos labirintos da memória e construímos ricas cadeias de pensamentos sem saber como encontrarmos os endereços das informações na memória. Pensar é um espetáculo. Porém, pode ser tanto um espetáculo de prazer como de terror. Se o mundo das ideias que construímos no palco de nossas mentes é negativo, fazemos de nossas vidas um espetáculo de angústia, ainda que possamos ter privilégios exteriores. Frequentemente, o homem é o maior algoz de si mesmo. Muitos sofrem por antecipação, fazem o velório antes do tempo. Os problemas ainda não ocorreram, e eles já estão sofrendo antecipadamente. Outros ruminam o passado e mergulham numa esfera de sentimento de culpa. O peso da culpa está sempre ferindo-os. Outros, ainda, se autodestroem pela hipersensibilidade emocional que possuem. Pequenos problemas têm um eco intenso dentro deles. As pessoas hipersensíveis costumam ser ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Quando alguém as ofende, estraga o seu dia e, às vezes, até sua semana. Assim, para essas pessoas, a magnífica construção de pensamentos deixa de ser um espetáculo de entretenimento para ser uma fonte de ansiedade.
Se não reciclarmos as ideias de conteúdo negativo, não trabalharmos o sentimento de culpa e repensarmos a hipersensibilidade emocional, facilmente desenvolveremos depressão ou estresse acompanhado de sintomas psicossomáticos. Pensar não é uma opção do homem. Pensar, como vimos, é um processo inevitável. Ninguém consegue interromper o fluxo de pensamentos, mas é possível gerenciar com determinada maturidade os pensamentos e as emoções, caso contrário, nos tornamos vítimas de nossa própria história. Se o homem não for o agente modificador de sua história, se não a reescrever com maturidade, certamente será vítima dos invernos existenciais. Reescrever a história é o papel fundamental do homem. Precisamos incorporar a necessidade desse capital intelectual. Cristo destilava a sabedoria da sua miséria. Cristo estava sempre conduzindo as pessoas a reescrever suas histórias e a não ser vítimas das intempéries sociais e dos sofrimentos que viviam. Ele se preocupava com o desenvolvimento das funções mais altruístas da inteligência. Desejava que elas tivessem domínio próprio, administrassem os pensamentos e aprendessem a trafegar nas avenidas da perseverança diante das dificuldades da vida. Cristo foi ofendido diversas vezes, porém sabia proteger a sua emoção. Alguns fariseus diziam que ele era o principal dos demônios. Para alguém que se colocava como o Cristo, essa ofensa era muito grave. Todavia, as ofensas não o atingiam. Somente uma pessoa forte e livre é capaz de refletir sobre as ofensas e não ser ferida por elas. Cristo era forte e livre em seus pensamentos, por isso podia dar respostas excepcionais em situações em que dificilmente havia espaço para pensar, em situações em que facilmente a ira nos invadiria. Nem mesmo a possibilidade de ser preso e morto a qualquer momento parecia perturbá-lo. Ele transcendia as situações que normalmente nos sobrecarregariam de ansiedade. Tinha muitos opositores, todavia manifestava com ousadia seus pensamentos em público. Tinha todos os motivos para ter insônia. Contudo, parecia que não perdia a noite de sono, dormindo até em situações turbulentas. Certa vez, os discípulos, que eram pescadores e, portanto, especialistas em mar, ficaram intensamente apavorados diante de uma grande turbulência marítima. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Cristo dormia. Ele não era pescador nem estava acostumado a viajar de barco. Quem não está acostumado a navegar, geralmente sente enjoo na viagem, principalmente se o mar estiver agitado. Desesperados, eles o despertaram. Acordado, ele censurou o medo e a ansiedade deles e com um gesto acalmou a tempestade. Os discípulos, mais uma vez intrigados, perguntavam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 68. O que quero comentar aqui não é o ato sobrenatural de Cristo, mas a tranquilidade que demonstrava diante das situações em que o desespero imperava. Ele agia com serenidade quando todos ficavam apavorados. Preservava sua emoção das contrariedades. Muitos fazem de suas emoções um depósito de lixo. Não filtram os problemas, as ofensas, as dificuldades que atravessam, pelo contrário, elas entram dentro de si com extrema facilidade, gerando angústia e estresse. Todavia, Cristo não se deixava invadir pelas turbulências da vida. Ele administrava a sua emoção com exímia habilidade, pois filtrava os estímulos angustiantes, estressantes. Não apenas o medo não fazia parte do seu dicionário da vida, mas também o desespero, a ansiedade, a insegurança e a instabilidade.
Os discípulos contemplavam seu mestre atenta e embevecidamente e, assim, pouco a pouco, aprendiam com ele a ser fortes e livres interiormente, bem como a ser seguros, tranquilos e estáveis nas situações tensas. Todos elogiam a primavera e esperam ansiosamente por ela, pois pensam que as flores surgem nessa época do ano. Na realidade, as flores surgem no inverno, ainda que clandestinamente, e se manifestam na primavera. A escassez hídrica, o frio, a baixa luminosidade, pertinentes ao inverno, castigam as plantas, levando-as a produzir metabolicamente as flores que desabrocharam na primavera. As flores contêm as sementes, e as sementes expressam uma tentativa de continuação do ciclo da vida das plantas diante das intempéries que atravessaram no inverno. O caos do inverno é responsável pelas flores da primavera. Ao analisar a história de Cristo, fica visível que os invernos existenciais pelos quais ele passava não o destruíam, pelo contrário, geravam nele uma bela primavera existencial, expressa por sua sabedoria, amabilidade, tranquilidade, tolerância, capacidade de compreender e superar os conflitos humanos. Todo ser humano passa por invernos existenciais. Toda e qualquer pessoa passa por turbulências em sua vida. As dores geradas por problemas externos ou por fatores internos são os fenômenos mais democráticos da existência. Um rei pode não ter problemas financeiros, mas tem problemas internos. A princesa Diana era elegante e humanística e não atravessava problemas financeiros, mas, pelo que consta, possuía dores emocionais intensas, sofria crises depressivas. Talvez sofria mais do que muitos miseráveis da África ou do Nordeste brasileiro. As pessoas que passam pelas dores existenciais e as superam com dignidade ficam mais bonitas e interessantes interiormente. Quem passou pelo caos da depressão, da síndrome do pânico ou de outras doenças psíquicas e o superou, se tornou mais rico, belo e sábio. A sabedoria torna as pessoas mais atraentes, ainda que o tempo suque a pele e traga as marcas da velhice. Uma pessoa que tem medo do medo, medo da sua depressão, das suas misérias psíquicas e sociais, tem menos equipamento intelectual para superá-las. O medo alimenta a dor. Aprender a enfrentar o medo, a atuar com segurança nos sofrimentos e a reciclar as causas que financiam os conflitos humanos conduz uma pessoa a reescrever sua história. Todos gostamos de viver as primaveras da vida, viver uma vida com prazer, com sentido, sem tédio, sem turbulências, onde os sonhos se tornem realidade e o sucesso bata às nossas portas. Entretanto, não há um ser humano que não atravesse invernos existenciais. Algumas perdas e frustrações que vivemos são imprevisíveis e inevitáveis. Quem consegue evitar todas as dores da existência? Quem nunca teve momentos de fragilidade e chorou lágrimas úmidas ou secas? Quem consegue evitar todos os erros e fracassos? O homem, por mais prevenido que seja, não consegue controlar todas as variáveis da vida e evitar determinadas angústias. Todos passamos por focos de tensão. As preocupações existenciais, os desafios profissionais, os compromissos sociais e os problemas nas relações interpessoais geram continuamente focos de tensão que, por sua vez, geram estresse e ansiedade. Os focos de tensão podem exercer um controle sobre a inteligência que nos impede de ser livres, tanto na construção quanto no gerenciamento dos pensamentos. Às vezes, a atuação dos focos de tensão é tão dramática que exerce uma verdadeira ditadura sobre a inteligência.